Quanto mais conhecemos a Deus, mais desejamos conhecê-lo e amá-lo. Essa é a palavra de hoje. Nós vamos falar sobre Moisés, um homem que foi considerado amigo de Deus, considerado e chamado amigo do Senhor. Fique conosco nessa meditação, Deus tem uma palavra para você. Êxodo capítulo 33, versos 7 ao 11. Diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Amém? Esse texto fala-nos sobre Moisés. Moisés que foi usado para libertar Israel do Egito. Moisés que cresceu no Egito até os seus 40 anos e posteriormente fugiu para o deserto, ficou mais 40 anos no deserto. Beirando seus 80 anos, o Senhor lhe apareceu numa sarça que ardia em fogo e não se consumia e o chamou para o ministério de ir ao Egito e tirar o povo de Israel do Egito. Foi ali que Moisés começou um relacionamento profundo com Deus, aonde ele passou a ser como um amigo do Senhor. E o texto que nós lemos acontece depois que Moisés sai do Egito com o povo de Israel. E o texto fala de um relacionamento e de uma intimidade que Moisés tinha com o Senhor. Moisés tinha sua tenda. A tenda que fala aqui não é o mesmo tabernáculo. O tabernáculo até esse texto ainda não havia sido construído. Mas Moisés tinha uma tenda e ele costumava armar a tenda fora do arraial, fora do povo, longe das pessoas e falar com Deus. Moisés costumava ir à tenda para ter um encontro com Deus. Então Moisés é considerado aqui no texto como um amigo de Deus. E o versículo 11 nos diz: falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Imagina que intimidade, que proximidade. Moisés não apenas falava com Deus, mas Deus falava com ele. E você pode chegar a esse nível, porque Moisés vivia ainda antes da antiga aliança, e na antiga aliança ele foi aquele que foi conhecido como o receptor da antiga aliança, dos mandamentos, da lei. Porém, hoje nós estamos na nova aliança em Cristo, e hoje a palavra de Deus nos diz que nós podemos nos chegar confiadamente junto ao trono da graça. E ainda mais, a palavra de Deus nos diz que nós podemos entrar com ousadia ou intrepidez no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar que, após o tabernáculo ser construído e o templo, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano nesse lugar para oferecer o sangue dos sacrifícios. Mas a Bíblia diz que nós podemos ter tanta intimidade com Deus que podemos chegar com ousadia ao trono da graça e no Santo dos Santos, não uma vez por ano,
mas com intrepidez a cada momento, porque através do sacrifício de Jesus, o véu que separava o Santo dos Santos, que separava a presença de Deus do povo, foi rasgado do alto a baixo, de alto a baixo. Isso quer dizer que temos acesso à presença de Deus. Você tem acesso à presença de Deus. E assim como Moisés, você pode ter uma intimidade ainda maior com Deus. Moisés, o amigo de Deus, eu gostaria de trazer aqui 3 breves lições para você. Primeiro, Moisés costumava encontrar-se com Deus. Diz o texto que Moisés ia e armava a sua tenda fora, e o Senhor ali se manifestava e falava o ser face a face, como qualquer um fala seu amigo. Era um costume de Moisés. Nós também podemos ter esse costume de nos encontrar com Deus, de ter um momento a sós com o Senhor, de entrar na presença de Deus e não apenas expor o nosso coração, mas também ouvir pela sua palavra, pela sua presença, pela manifestação do Espírito Santo, o que Ele tem a nos dizer. Jesus nos ensinou isso. Jesus muitas vezes orava a sós, muitas vezes seus discípulos o procuravam e ele estava escondido para ter um momento a sós com Deus. E a palavra do Senhor nos mostra que Jesus diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Você pode também ter o costume de encontrar-se com Deus. Uma outra lição que nós temos aqui é que Moisés não dispensou a presença de Deus. O capítulo 33, verso 12 a 16 diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber quem hás de enviar comigo, contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então Moisés pede ao Senhor que a presença do Senhor esteja com ele. Deus havia falado que não iria mais com aquele povo por causa da murmuração, da idolatria, da reclamação, mas que Deus enviaria um anjo. E muitas vezes nós poderíamos pensar: se Deus enviar um anjo, está bom. Mas Moisés não se contenta com o anjo. Ele disse: se a tua presença não vai comigo, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés não dispensou a presença de Deus. Nós não podemos dispensar a presença de Deus. Nós precisamos desejar cada dia estar na sua presença e ter a presença do Senhor como nossa maior satisfação e nossa maior alegria. Moisés não quis andar sem a presença de Deus, mesmo que um anjo poderoso estivesse à frente, mesmo que a misericórdia de Deus sustentasse ainda o povo, mesmo que o favor de Deus estivesse ali. Moisés não se contenta apenas com o favor, com o anjo, mas Moisés queria a presença. E é isso que nos traz alegria. Mas ainda temos uma terceira lição. Moisés almejou pela glória de Deus. Moisés costumava encontrar-se com Deus. Moisés não dispensou a presença de Deus. E ainda Moisés almejou pela glória de Deus. Versículo 17 do mesmo capítulo 33 diz assim: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá.
Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés faz um pedido ao Senhor: Senhor, já que a tua presença vai conosco, como Deus havia respondido a sua oração, eu rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés ansiava por conhecer a glória de Deus. E Deus propôs a ele que iria colocar ele protegido em uma fenda. Iria passar por diante dele e ele veria Deus pelas costas. Essa palavra nesse texto aqui também quer dizer que Moisés veria Deus pelo passado. Foi ali que Moisés recebe revelações de Deus, revelações do Gênesis, revelações da glória de Deus. É ali que Moisés recebe e reconhece quem Deus é e o caráter de Deus. E Deus manifesta a glória dele, passando por diante de Moisés, e Moisés o contempla pelas costas ou pelo passado, como diz o texto bíblico no original. Havia um anseio de Moisés conhecer mais a Deus. Por isso eu disse: quanto mais conhecemos a Deus, mais o desejamos amar. Quanto mais conhecemos a Deus, mais queremos nos aproximar dele. Mas quanto mais nos afastamos de Deus, mais queremos nos afastar. Então, tenha um anseio em ser amigo de Deus. Busque encontrar-se com Deus, busque a presença de Deus, busque a glória de Deus, porque ela nos está acessível através do sacrifício de Jesus. Gostaria de orar por você. Senhor, obrigado pela tua palavra. Abençoa esta pessoa que ora comigo agora, manifestando ela a tua presença, a tua glória, que haja um anseio e um desejo de encontrar-se contigo, de andar na sua presença, de ser impactado pela glória do Senhor. Poder de Deus, manifesta-te agora, Senhor, na vida, na casa, no lar dessa pessoa, e que a intimidade, a amizade com o Senhor seja cada vez melhor, cada vez maior. Assim como Moisés, nós também queremos ter esse privilégio de andar na tua presença e viver em intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esta oração, esse vídeo. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário nesse vídeo dizendo: eu desejo conhecer mais a Deus e amá-lo. A paz do Senhor esteja contigo. Compartilhe esse vídeo, esta oração, com mais pessoas.